o vídeo pra ver se ele fecha a porta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto. É um assunto que todo brasileiro vai ouvir no intercâmbio. Nós vamos falar de o que todos os brasileiros ouvem quando vão para os Estados Unidos. Nós duas juntamos as coisas que a gente mais ouvia lá, que a gente ouvia com mais frequência, não que a gente ouviu uma vez ou outra. Porque, são perguntas que, assim, muita gente pergunta a mesma coisa. E é absurdamente errado e é absurda a ignorância que eles têm em relação ao Brasil. Se vocês acham que nós somos um país super conhecido lá, esqueçam, tá? Eles não sabem nem que Brasil é um país. Primeira pergunta. Isso, gente, vocês vão ouvir demais. Assim, todo lugar que você vai, vocês vão ouvir. Eu acho que isso não é nem nos Estados Unidos. Eu acho que isso você vai ouvir no mundo inteiro que você for. Se você é brasileiro, você vai ouvir. Eu acho que é verdade, né? Você fala espanhol? Você fala brasileiro? É a mesma coisa, né, gente? Brasileiro e espanhol não é a mesma coisa? Brasileiro é uma língua? Eles perguntam, você fala espanhol, né? Daí você fala, não. Ah, então brasileiro? Não. Português? Daí você fala que é português. Daí a pessoa fica, mas é tudo a mesma coisa. É tudo igual ali, ó, a mesma coisa. Muito parecido. O que dizer? Uma coisa que eu pelo menos ouvi demais. Eles me perguntavam muito se tem muito negro no Brasil. Eles perguntavam se tinha negro no Brasil, não só muito negro. Eles perguntavam se tinha negro no Brasil. O outro é, eles perguntaram muito isso, se tinha gente loira aqui no Brasil. Eles acham que só nos Estados Unidos e Europa que tem gente loira. Nossa, pra mim, eu tava totalmente morena, meu cabelo era muito preto, o que eles mais perguntavam pra mim se tinha gente loira no Brasil, e eles falavam, tipo assim, nossa, lá você tem esse monte de gente loira aqui, assim, e tipo, eles me mostravam gente loira como se fosse assim, uau, gente loira, tipo... Algo muito raro. Eu falava que eu era brasileira, que eu morava no Brasil, as pessoas que sabiam, pelo menos um pouco, elas perguntavam, é lá que tem aquele Cristo gigante? E eu ficava tipo assim, Cristo Redentor, Eles não falavam nem Cristo, eles falavam assim, é lá que tem o Jesus? Eu ficava, eu acho. Outra coisa, gente, acho que isso é uma coisa que todo lugar do mundo que você for. Futebol. Você joga futebol? Não joga futebol. Samba pra eu ver, por favor. Ah, só o samba. Mentira. Ah, uma coisa que, fora assim, do contexto. Eles perguntavam, você é brasileira? Eu sou brasileira. Você sabe fazer twerk? Sim, tipo assim, que twerk pra ele seria o nosso quadradinho, funk. né? Seria o nosso quadradinho. Mano, você já viu um quadradinho de 8? Tipo assim, me respeita. Isso que a gente acabou de falar, quando a gente fala que é brasileira, eu tive isso lá na minha escola, na minha aula de educação física. Quando eu falei que eu era brasileira, a gente tava jogando futebol. Eles falaram assim, gente, chama a Bruna porque ela é brasileira, ela joga muito futebol. Daí, gente, eu fui, tipo assim, a primeira a ser escolhida. Sabe o que aconteceu? Esse dia eu caí no chão. Nossa, isso, gente, me irritava de matar, vinha assim, ó, do fundo da minha alma. Eles falavam assim, Rio de Janeiro é a capital do Brasil? O que eu falo pra uma pessoa dessa? Gente, eles não sabem. Pra eles, Brasil é baseado em Rio de Janeiro e São Paulo. É só isso. Ou em alguns casos eles vão falar da Amazônia, que eles vão achar que a Amazônia é tipo assim, vizinha. Tipo, eu moro na Amazônia, entendeu? A minha amiga veio pra cá, né? E aí ela falou assim, nossa, eu vou conhecer a Amazônia. Eu olhei assim pra cara dela e falei, querida, tá bonzinho. Nem eu conheço a Amazônia. Falando em relação à capital, o que eles me perguntaram era onde ficava o Brasil. Me perguntaram se o Brasil ficava na África. Me perguntaram se era na Europa uma vez, sabia? Mano, perguntaram pra mim se era na África. Eu olhei assim, ó. Eu falei, é na África. Porque assim, tem uma hora do meu intercâmbio que eu cansei de explicar pra eles. Então, tipo, o que eles falavam pra mim eu concordava, entendeu? Se alguém tivesse falado assim, viu, você tem... Eu falava, eu tenho um bicho preguiça dormindo comigo, acredita? Ontem minha mãe ligou, tinha um bicho preguiça na janela. Eles perguntavam assim, quando vocês assistem filme, vocês assistem em português? Tipo, na língua que vocês falam? Não, tipo, a televisão. Eles achavam que quando eu ouvia música... Por exemplo, a música do Justin Bieber. Aqui no Brasil, traduzia pro português pra daí a gente escutar a música. Não que a gente escute a música em inglês. Sabe umas coisas assim? Umas coisas muito sem noção. Gente, eles desconhecem legenda. Eles não sabem o que é legenda. Eles não sabem o que é filme legendado. E sabem, a maioria dos filmes que a gente assiste são filmes ingleses. Assim, filme que fala inglês. Então, eles não sabem o que são legenda. Então, eles perguntam direto, tipo assim... Como que vocês assistem um filme americano? E eles... Pelo menos pra mim, eles perguntavam se a gente tinha filme brasileiro. Uma coisa, gente, que eu ouvi muito é que eles falavam assim pra mim, cara, você é muito exótica, porque eu era totalmente morena e eu
tava mais escura do que, né, do que essa cor aqui. Que Tá já foi muito discutido no outro vídeo, mas enfim. Eles falavam muito pra mim que eu era muito exótica lá, que eu era muito diferente, que eu não podia ser de lá, entendeu? Tipo, eles me reconheciam. Teve um cara que ele me parou no supermercado um dia pra falar, tipo assim, você não é daqui. Mas isso é uma coisa que eles perguntavam pra mim. Eles falavam assim, a gente tem cara de gringo? Tipo, vocês conseguem... Se você vê uma pessoa americana, você consegue distinguir? Eu falo assim, a gente consegue. Tipo, porque é nítido quando você vê alguém Tem diferença, que realmente. não é do Brasil, assim, sabe? A gente consegue perceber. E lá, eles perguntavam assim, outra coisa que eles perguntavam bastante era se eles tinham um sotaque. É mesmo. E eles têm muitos o Porque sotaque eles falavam, deles. você tem muito sotaque, mas a gente tem. Uma coisa que me perguntaram muito não é todo mundo aqui no Brasil que tem, mas perguntavam por que a gente tinha empregada. E era uma coisa que tipo, eu não sabia responder. Eu falava, gente, a gente tem empregada porque a gente tem empregada, tipo... É porque lá eles têm muito costume de dividir tarefa, né? Sim. Eles não têm empregada, porque empregada lá é uma coisa não é comum e é muito caro. Então, quem tem empregada é gente muito rica. Então, quando você falava pra eles que você tinha empregada, eles achavam que... Sei lá, eles achavam que a gente era os alienígenas. Não, literalmente, eles achavam que a gente era, tipo, milionário, que a gente Sim. cagava dinheiro, que Só porque a gente tinha, tipo, fazia unha, motorista. eles achavam que a gente tinha muito dinheiro. Só que assim, fazer unha aqui no Brasil não é uma coisa extremamente cara que nem lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você vai fazer uma unha, você paga 45, 50 dólares pra fazer uma vez a unha. Uma coisa que eles falavam muito pra mim, tipo assim, demais, e eu achava isso uma ignorância totalmente absurda. Eles me perguntavam por que o mundo inteiro não falava inglês, porque seria muito mais fácil o mundo inteiro falar uma língua só do que ter várias línguas. Típico de pessoas que nunca vão saber mais do que uma língua, entendeu? E eles achavam que inglês, eles falavam que inglês era muito mais fácil. Nossa, sim, eles falavam... Não, onde eu morava... Não, eles falavam que aprender inglês era a língua mais difícil do mundo. Eles falavam Eles falavam isso! Eu ficava, cara! Eles falavam, nossa, mas falam por aí que inglês é a língua mais difícil de É. aprender. Eu olhava assim pra cá Eles falavam, se você aprender inglês, você aprende qualquer língua. Eu fiquei, amigo, você já tentou mandarim? Já tentou. Gente, eu acho português uma língua muito difícil. Mas português causa da é uma das regra. línguas mais difíceis pra você aprender. E eles falavam que inglês era uma das línguas mais difíceis. E, gente, inglês não é uma das línguas mais Eu difíceis. acho que inglês é uma das línguas mais fáceis de se aprender, porque não tem tanta... E não tem regra, acento, tanto- mano. Felicidade. Ai, dos gente, olha, eu tô mais empolgada do que... Que pinto no lixo. Nunca ouviu falar isso? Tô mais empolgada Quem que põe um pinto no no lixo? Porque Um pintinho, né? É um pintinho, não um pinto. Tipo um pinto-piu-piu. Quem coloca isso no lixo? Não faz sentido esse ditado. Não sei, mas tem, procura aí depois. Mas qual é o sentido desse ditado? Não sei, porque Pinto no lixo. Ele vai ficar empolgado se for pro Fica, lixo? porque daí tem muita comida. Ah, entendi! Nossa, gente, ó. Uma pessoa que fica Falando louca de agora- ignorância e não sabe um ditado popular. Coisa que falaram pra mim quando eu falei... Quando eu expliquei pra eles que que Brasil ficava na América do Sul, eles falaram pra mim que a América do Sul é o lado ruim, que a América do Sul é o lado errado, que eu vivia no lado bosta. Daí eu ia discutir, gente. Eu só falei, olha... Outra coisa que eles acham um absurdo, a gente passar o dia inteiro na mesma sala de aula. Eles acham Nossa, absurdo, né? sim! Que a gente não muda de Não sala. mudava de sala, que os Verdade. professores que mudam de sala. Eles achavam assim, a coisa... Mas como que você consegue ficar o dia inteiro? Gente, Numa sala só. muito mais confortável. Eu ficar ficava, sentado o dia querida, a inteiro. gente não faz exercício. Então, se vocês forem para os Estados Unidos ou para qualquer lugar, estejam muito preparados, porque vocês vão ouvir muita coisa e vocês vão ter que ter muito jogo de cintura para não se irritar. Porque, por mais que eles sejam ignorantes, eles fazem umas perguntas, às vezes, que é muito inocente, sabe? Tem gente que faz pergunta pra Na zoar maldade. mesmo, na maldade. Mas tem muita gente que faz pergunta muito inocente em relação a macaco, em relação a animal, assim. Tipo, tem gente que é inocente. Então, cara, passem a melhor imagem que vocês puderem do nosso país. Não façam como eu, que falei que tinha bicho de preguiça na minha casa. Passem uma imagem boa, tá bom? De nós. E tenham paciência da mendigagem. Gente, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. E se você gostou também, e se você já foi pra fora do país e teve uma experiência dessa, deixa aqui nos comentários Sim, como comenta. você gostou, se inscreve, curte o canal. Curte E não esquece de deixar pergunta no outro vídeo. Lá Não, é lá verdade, embaixo. gente. Pro outro vídeo acontecer, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês mandem as perguntas. Dá um branco. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e Beijo. até o próximo vídeo do canal.
De novo a gente fez rápido. Eu não consigo, gente, me despedir de vocês rapidamente. Não dá. Tchau. Adeus.